A deusa Hera, que a galera não gosta, que a galera acha que é violenta, que é violenta não, que é vingativa pra caramba, né? Eu sempre digo, gente, não existe divindade vingativa. Existe divindade negligenciada. Tu vai ignorar até que ela vai se voltar contra você de alguma maneira, né? E a Hera, né? Ela não é a deusa do matrimônio, não é a deusa do casamento. Ela é a deusa da Timé. Timé é honra, né? Então ela é muito maior do que isso tudo, né? E basicamente a função que ela tem no mito é dar limite. Agora volta pra musculação. Onde é que tu cresce? No limite. Por que o Hércules é fodão? Porque ele vai no limite 1, 2, 3, 12 vezes. Até o maluco se tornar um deus, que é o que acontece no final, né? Então assim, e quem é que ferra a vida dele? A Hera. Quem é que é responsável por transformar ele numa divindade? A Hera. Porque senão ele seria um maluco acomodado, literalmente seria mesmo. Ele já estava casado com 2 filhos quando ele começou a fazer os 12 trabalhos. Que não foi porque ele quis, não foi para tirar foto, para botar no Instagram, não. Foi porque, enfim, a Hera lançou a mania, que é o manto da loucura na cabeça dele, e ele acorda de manhã e olha pro lado e vê a esposa e vê um monstro e vê outros monstrinhos ao redor. E ele esquarteja, arrebenta, mata todo mundo, mata os monstrinhos e tal. Quando ele termina, ele sai correndo do quarto gritando pela mulher e pelos filhos, que ele tá preocupado que a casa tá cheia de monstros. Só que quando ele sai do quarto, o manto é tirado. E aí ele matou pensa, a família. Não, pensa, porra, tá atrás dele, né? Ele pensa, cara... Parece a história do Kratos, não é? Eu não vou virar. Eu não vou virar, mas ele tem que virar. Ele vira e ele vê que ele fez a merda. E aí ele vai até o Oráculo de Delfos, né? Que é outro ponto que você falou que eu queria muito falar do Oráculo de Delfos, né? E lá no Oráculo de Delfos ele recebe a notícia de que ele tem que servir ao Euristeu, que é o primo dele, né? Fazendo lá os 12 trabalhos e o resto da história a gente já conhece, né? E uma coisa interessante que eu estava pensando quando você estava falando, que eu falei que ia fazer a cola. Uhum. Senão minha mente vai embora. Você tá falando dos ninjas e falou de Esparta e tal. E aí é um papo que a gente teve até um pouco antes, né? Aliás, maravilhoso, obrigado. Não, a gente ficou trocando figurinha. Que é o seguinte, independente de ser verdade ou não, né? Verdade histórica no sentido da veritas, né? Por que a gente precisa acreditar? Por que a gente precisa acreditar? Por que dói tanto no afeto, mesmo você sabendo que racionalmente o bagulho tá errado, né? Por que dói tanto no afeto admitir que os 300 não eram super-humanos, né? Por que dói tanto admitir que não existia anteriormente uma arte marcial codificada, unificada para todos os ninjas? Cara, se a gente pensar qualquer coisa antes de Gutenberg, né? A gente vai ter uma dificuldade enorme de comunicação. São dialetos, são povos que são isolados, não estão exatamente conectados, colados. A gente chama de China um agrupamento de cidades monstruoso que tem uma cultura mais ou menos parecida ali. Mas se você for lá andar, você vai ver que é muito diferente. Dá pra ver. No Brasil é muito diferente. Exatamente. Né? A gente demais. nota essas nuances, né? Demais. A gente acha que o Brasil é o diferentoso, que tem um monte de coisa diferente e a Índia não. A Índia é um monolito, né? Tem até o Eduardo Said, que é um intelectual palestino, que ele vai em cima da ideia de orientalismo justamente nesse ponto. Fala, cara, a gente só projeta exageros no Oriente, né? A gente, ou o oriental é fantástico, o mestre sábio zen, lindo, maravilhoso, né? Ou ele come criancinha e destrói tudo, caralho, não lava nem a bunda, né? Tipo, a gente não consegue humanizar aquilo que está diferente da gente, né? E aí um outro fenômeno, que é o fenômeno da projeção, né? Quanto mais longe a coisa está da gente, né? Mais a gente projeta conteúdos nossos nessa coisa, né? Quanto mais a gente convive, mais a gente aproxima. Por isso que eu falei que, tipo, quando eu comecei a ver, claro, vinha pra cá, então comecei a ver uma atrás do outro, né? Falei, vamos, né? Dar o play aqui. E eu falei, cara, que interessante, cara. O Igor faz uma parada que eu amo fazer, né? Que é justamente trazer pro papo, né? Tipo, eu conto o mito, mas depois eu tenho a roda de conversa, que pra mim é a parte rica. A parte rica não é saber a versão 25, eu já sei as porra das versões, sabe? Eu quero saber como é que isso atinge cada um, como é que isso toca cada um. Eu quero saber se depois que eu terminar de contar a história do Ares e da Atena, que é um trechinho só que eu contei aqui, né? Se a pessoa vai cair pra estratégia ou se a pessoa vai cair pro, coragem, safado, enganou o maluco. Os dois são possíveis, mas eu quero saber o que aquela pessoa tá pensando, entendeu? E como é que isso vai afetar o resto das pessoas.
tem determinadas divindades, isso é um fenômeno assim fantástico, né, da nossa sociedade, e aí eu digo, tipo, Brasil contemporâneo, né, porque assim, eu tenho uma porrada de alunos, né, poderia ter mais, né, trabalhando, mas, e pô, 12 anos, né, e assim, é impressionante como a gente vê isso se movendo, sabe, dentro da sala de aula, eu dou aula online, né, mas a gente vê isso se movendo, tipo, há uns anos atrás, há uns 5 anos atrás, né, se eu desse aula de um deus ou uma deusa, teria mais ou menos o mesmo número de alunos, né? Pandemia pra cá, se eu dou uma aula de Perséfone, eu tenho, sei lá, 3, 4 vezes mais alunos do que se eu dou uma aula de Apolo. Por quê? Isso é sinistro, né? Porque, olha só, a gente foi condicionada, a nossa sociedade, né? Geralmente, mulheres se interessam muito mais por mito, folclore e conto de fada do que homens. Isso é uma questão, né? A maior parte dos meus alunos, né, que enfim, eu prefiro chamar de participantes, né? Também não chamo, o que eu faço não chamo de aula, eu prefiro chamar de encontro, porque cada um chega com o teu saber, entendeu? É um encontro, eu só vou contar a história e a gente vai ouvir o resto, né? A maior parte são mulheres. E de uns anos para cá, eu diria que 2013, 14 para cá, a gente teve um fenômeno que eu chamo de damarização do mito. A damarização do mito, ela funciona assim, ó. Deusas para mulheres, deuses para homens. É bem ridiculão assim mesmo, sabe? Tá. E aí, como uma parte dos meus participantes são mulheres, então tem muito mais aluno, né, quando eu falo de uma deusa do que eu falo de um deus. Isso chegou a me dar um problema financeiro na época, cara. Porque eu dava aula de deusas, aí vinha um montão, né? Tipo, Hera, Deméter, Atena, e tal. E depois dava aula dos deuses. Aí Zeus, Apolo, Parará, Poseidon, pau, né? E eu ficava pobre quando eu dava aula dos deuses, porque tipo, a galera minguava legal, minguava muito. E eu falei, não, cara, eu vou misturar. Agora eu vou fazer divindades, eu vou botar, né? Menino, menina, menino, menina e tal, pra não oscilar tanto a minha grana, né? No final do mês e tal. E eu comecei a perceber isso, cara. Tipo, existe uma necessidade de você se identificar com aquela divindade, né? O que em si já é algo que eu considero extremamente patológico. Não se identifique com uma divindade, porque a divindade é monotemática, a gente está falando isso no carro, né? A divindade é monotemática. Tipo, o ser humano, ele é muito mais plástico, ele é muito mais... Precisa de um Olimpo para dar conta de um ser humano, sacou? Não é à toa que tem, chutando aí, 300 deuses. Né? Exatamente, né? Precisa de um Olimpo para dar conta de um ser humano, né? A divindade é monotemática, não dá para você fazer estratégia de absolutamente tudo na sua vida. Às vezes você só quer levantar e ir no banheiro, meu irmão. Se você estrategicar demais, meu irmão, vai dar problema. Teu rim não vai aguentar, né? Então simplesmente vai,